Oi, crianças, bom dia. Tia Camila voltou com a nossa aulinha de produção textual do capítulo 4 agora, tá? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre os textos que vocês estão produzindo? Eu tô sentindo falta de título, eu tô sentindo falta de parágrafos, margens organizadas, o que mais? Imagens, muito erro ortográfico de alguns, tá bom? Vamos usar mais o dicionário. Que mais? Tem aluno que está fazendo um texto com 3 linhas. 3 linhas, sem mentira nenhuma. E não é legal isso, tá? Vamos fazer um pouco mais criativo. A tia Camila não quer uma página inteira, 2, 3, 4. Não quer. Mas lembra que a gente combinou que um texto tem que ter 3 parágrafos e cada parágrafo pelo menos 5 linhas? Né? Outra coisa, coloca cabeçalho no seu texto. Como assim, tia Camila? Olha só, vou dar o exemplo da página 94. Qual é a atividade? É hora de produzir página 94 do livro de língua portuguesa. Pronto. Aí você vai lá e vai colocar proposta. Completar um livro de ciências com o assunto biosfera ou sobre biosfera. Pronto, fez? Começa a fazer o seu texto, se no caso que fosse um texto que você fosse fazer numa folhinha à parte, faz os 3 parágrafos bonitinho, vai lá no final, coloca seu nome e turma, tá bom? Então, vamos às explicações? O É Hora de Produzir, gente, tá acontecendo de muitas pessoas falarem, tia, não entendo, vamos deixar de preguiça de ler. Na minha matéria, vocês não podem ter preguiça de ler. Ó, antes de começar a escrever, nesse textinho aqui, ele tá te explicando para você as características que tem um texto expositivo. Para você já ir preparado de como fazer o seu texto. Aí a proposta diz que é para você completar um livro, 2 páginas de um livro de ciências da 6ª série. E ele tem algumas informações que eu quero que você, use marca-texto aí para marcar. Alguns termos devem ser destacados em negrito. Como assim, tia Camila? É uma palavrinha mais escura que você coloca com caneta de outra cor. Deve ter legendas e infográfico, tá? São 3 coisas que ele pede nesse texto. Vamos lá para o texto? Na página 95, primeiro parágrafo, tem uma palavra que deve estar em negrito. Essas linhas que estão aqui do lado, o que você tem que acrescentar? A legenda desse geólogo aqui, tá bom? Do Edward Suez. Você põe o nome dele, data de nascimento e data de morte, tá bom? E depois tem o segundo parágrafo, que tem 3 palavras para vocês grifarem e tem os tópicos. Cada tópico desse aqui embaixo precisa haver uma palavra grifada. Tia, que são os tópicos? Presta atenção comigo, ó. Primeiro tópico, litosfera. Segundo, hidrosfera. Terceiro, atmosfera. Depois, epinociclo. Depois, limnociclo. E depois, talassociclo. Tá bom? Então, grifou em negrito aqui? Vai lá para a página 96. Tem um infográfico. Nele tem 7 setinhas. Coloca o nome nessas setinhas desses tópicos aqui. De acordo com o que está explicando nesse tópico, você tem como colocar na imagem. E embaixo você põe uma legenda sobre esse infográfico aqui. Tá bom? Então, é só isso a nossa proposta. Bem enxuta, bem rápida, né? Fez? Tira a fotinho linda, maravilhosa, bota lá na pastinha. Tá bom? Pastinha vai estar lá arrumadinha, lindinha, maravilhosa. Tá? E vai tá escrito assim, ó. É hora de produzir capítulo 4. Tá bom? Vamos para a página 7. Pessoal, fez a produção textual, que é só isso aqui? Mole, né? Faz em poucos minutos. Leia ou aprenda mais a evolução do infográfico. Gente, aqui ele vai explicar para você sobre a importância desse infográfico, tá bom? E no segundo momento, tem o antes de começar a ler. Tem umas explicações muito boas aqui, inclusive sobre o que é a lead de uma notícia, tá bom? Aí tem aqui o título do texto: paleontólogos descobrem a espécie de dinossauro de pescoço comprido. E tem a lead embaixo, tem uma data. Esse textinho que vem depois é a lead, tá bom? Ele vai servir para vocês responderem algumas perguntas. Inclusive, nesse textinho tem uma palavra em negrito, ó. Sauropode, tá bom? Vamos para a página 98, quem der o texto. 99 tem um dicionário extremamente importante que você leia. E depois os desvendando o segredo do texto. Vamos esmiuçar essas questões aí agora.
Releia a lead da notícia. Ele pegou a lead e colocou aqui. E aí ele está dizendo para você que a lead precisa responder algumas coisas, né? Por exemplo, quem, o que, quando, como, onde, por quê. E aí você tem que colocar aqui. É isso que você vai fazer na questão A, B e C. Na A você vai falar quem. Na B, cadê? O texto cita uma dessas características únicas. A quem se refere o lead? Você vai dizer a quem se refere o lead. Na letra B, você vai responder para quem. Identifique o termo que corresponde à pergunta. Quem? Gente, é a mesma resposta, praticamente é o mesmo raciocínio da questão A, tá? Não é a mesma resposta, mas é o mesmo raciocínio. E na C, você vai responder o quê? Tia, como assim? O que são esses termos? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu te fazer o rascunho, senão a tia esquece. Como? Quem? Vamos lá. Camila, Tiene, professora de língua portuguesa, saiu cedo para o trabalho e foi assaltada. Assaltada. Então, Camila é a resposta quem? O quê? O que é assaltada? Quando? Quando ela saiu cedo para o trabalho. Tá bom? Quando ela saiu cedo para o trabalho. O que mais tem que responder? Onde? Na parada de ônibus, porque a minha história vai continuar, né? Onde? Parada de ônibus. E por quê? Porque, gente, que aqui no exemplo que eu dei ficou tão sem lógica, né? Porque tinha um assaltante lá na parada, gente. Tá? Então, porque tinha um assaltante na parada. Vocês viram que nesse meu pequeno relato teve que ter quem, o que, quando, onde e por quê? Toda notícia tem isso, tá bom? É isso que você vai responder na A, B e C. Combinado? Vamos para 2. Na 2, a 2 e a 3 são muito parecidas. Você vai criar, na 2, um noticiário sobre essa descoberta de uma maneira bem séria e na outra descontraída. Faz de conta que na 2 você está contando a notícia para mim e na 3 você vai contar essa mesma notícia, a mesma, só que para o coleguinha. E aí você vai usar uns termos diferentes. Tem que ter título, lead e um pequeno textinho. Tia, vai caber aqui? Cabe, você que tem a letra grande, faz menor, faz com calma, tá bom? Vamos lá para 4, página 100. Uma das grandes habilidades linguísticas que possuímos é a capacidade de ler o que não foi escrito, ou seja, entender o que não foi dito explicitamente. É o que acontece no último quadrinho da tira abaixo. Vamos ver o último quadrinho? Amor ao outro, abraço, coxinha. Analisando o texto e a sequência dos quadros, percebemos o que foi dito pelo personagem. Quem machucou seu braço foi Luísa. Do mesmo modo, as questões a seguir abordam exatamente informações que não foram ditas na notícia, mas podem ser facilmente percebidas durante a leitura. Procure responder elas com atenção. Vamos ler a tirinha toda? Diz Fávia, diz Sérgio, diz Hugo, diz Marcos, diz Cláudio. Ei, Café, por que você não falou com Luísa? Amor ao outro braço, coxinha. Viu? Quando a gente leu tudo, a gente compreendeu o contexto. Eu não estava compreendendo, por isso que eu tive que ler tudo. Ele falou que a Luísa quebrou o braço dele? Não de forma direta, mas falou de forma subentendida, não é? Então, isso também acontece na notícia. Você não precisa colocar tudo para não tornar sua notícia muito pesada. Mas você pode subentender alguma coisa ali. Vamos para 2. Tetsugo Miyashita é identificado no texto como um investigador envolvido no estudo do Kijangong. Para você, qual palavra pode ser empregada no lugar de investigador para definir melhor a profissão de Tetsuto? Tem outra palavra que pode ser colocada aí. Pessoas que trabalham com antiguidades. Como é o nome dessas pessoas? Vai pesquisar.
Apesar de termos poucas informações sobre o Qi Jianglong, podemos afirmar que ele certamente era vegetariano. Por quê? Gente, lá no texto tem uma explicação que te leva a essa dedução, tá bom? Então você vai dizer por que você chegou à conclusão que ele era vegetariano. O Qi Jianglong possui um pescoço muito longo. É correto pensar que ele possivelmente utilizava para se defender de dinossauros que o atacavam pelos lados? No texto não diz exatamente isso. Vai lá no texto e procura, entendeu? Por que ele tinha pescoço longo? 5. Na 5, tem essas palavras aqui, tá bom? E o texto explicando para vocês. Vamos para a da 5? A notícia: paleontólogos descobrem nova espécie de dinossauro de pescoço comprido. Está escrita de maneira formal ou informal, gente? Coloca aí para mim. Com suas palavras, explique qual é o público-alvo dessa notícia. Eu quero que você diga assim, ó. O público-alvo são pessoas que gostam de futebol. Por quê? Porque a notícia enfoca futebol. Mas vocês sabem que a notícia não é sobre futebol, tô dando um exemplo, né? Vamos para 7. De quem é a declaração feita nesse trecho aqui? Quem falou isso aqui? Você põe o nome, tá bom? Essa declaração é feita utilizando o discurso direto ou indireto? Gente, o que é o discurso direto? É quando a fala do autor está lá explícita por um travessão. Indireta, ela está dentro do texto, como se eu falasse assim, olha só. O Gabriel falou que a comida está salgada. Viu? Agora, se eu falar assim, Gabriel disse, 2 pontos, coloca o travessãozinho, é o Gabriel que está falando. Aí o Gabriel vai lá e fala, a comida está salgada. Não sou eu que estou dizendo que ele falou, tá bom? Então, o discurso direto vem do Gabriel. O indireto vem de mim contando o que o Gabriel falou, tá bom? Veja aí, que discurso você encontra aí nesse trecho. Vamos para a 8, a letra A da 8. Um desastre aéreo em que morreu um artista muito conhecido e respeitado. Notícia para a seção de cultura. Então, olha só. Você vai fazer nessa questão 8 aqui, você vai me passar uma reportagem sobre algum, como é que fala? Artista que tenha... Cadê? Aéreo que morreu um artista muito conhecido. Tia, posso fazer só sobre desastre aéreo? Não. Pode ser acidente de carro, qualquer tipo de acidente que a pessoa tenha chegado a óbito, tá bom? Mas, por favor, pessoal, nada de colocar na internet e copiar. Vocês sabem que eu descubro, né? E eu quero que vocês pensem. Vocês têm que ser capacitados para fazer isso, para amanhã ou depois vocês conseguirem produzir um jornal. Já pensou? Saírem ótimos jornalistas da nossa turma? Letra B. A mudança de clube de um grande jogador de futebol brasileiro para outro clube. Então, olha só. No caso aqui, ele está pedindo, acho que é para vocês fazerem apenas... Cadê? Imagine que você vai produzir notícias que serão publicadas por um dos maiores jornais impressos do Brasil. Que pessoas ou profissionais você procuraria para declarar algo sobre? Então, olha só, você vai colocar uma pequena notícia sobre esses temas aqui, na A, B, C e D, e você vai seguir, tá bom? Essa temática deles, que eles estão falando em cada uma delas. 9. Pessoal, a 9 é uma resposta pessoal mesmo. Você saberia dizer qual é a linha editorial dessas revistas? Como assim, tia? O que é uma linha editorial? Aqui na questão está explicando para vocês. Aí olha bem para a revista e diz que tema que elas seguem, tá bom? Aí você vem colocando aqui. Não é nada de sim ou não, gente, por favor. 10. Imagine que você é editor de um grande jornal e, como tal, deve selecionar a notícia. Blá, 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 blá. Afinal, blá, 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 blá. Leia as manchetes a seguir e selecione aquelas que poderiam ficar como matéria de capa. Gente, de acordo com o que foi lido desde a questão 1 até agora, vocês têm que ver
as notícias podem vir visualizadas numa capa. Então, olha, tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dessas notícias podem ir para a capa. Descobre quais são as 7 marcas. 11. Agora imagine que você é o editor do jornal do seu bairro, Águas Lindas. Que problemas ou atrativos seu bairro apresenta? Pensando nisso, produza 5 manchetes sobre esses temas para compor seu jornal. Gente, aqui você vai falar sobre Águas Lindas. 5 problemas de forma pequena. Quer ver um exemplo? Eu vou fazer a primeira aqui, que vocês não vão poder fazer igual a minha, tá bom? Não esquecendo que a gente tem que responder aquelas perguntas lá. Quando, quem, como, tá bom? Vamos lá. Em Águas Lindas, a pavimentação é ineficiente. As ruas são repletas de buraco. E no mês de junho, parece que isso piorou. Porém, o governo nada tem feito. Pronto. Fiz uma pequena manchetezinha aqui, né? Uma pequena notícia. Só isso que é para vocês fazerem. Turminha, eu espero que vocês tenham entendido o dever. Produzam, façam isso daqui, tá bom? E nós temos ainda o É Hora de Produzir da página 109, não é? Vamos lá? Novamente um textinho explicativo e a proposta. Vamos ver o que é a proposta? Imagine que trabalha como jornalista em uma revista de história para adultos interessados em curiosidades históricas e que gostam de ler textos leves e descontraídos. Sua missão será escrever uma notícia a partir de uma das imagens. Pessoal, novamente, coloca lá. É hora de produzir. Página 109, proposta. Página 109 do livro de língua portuguesa. Proposta. Produzir uma notícia para o livro de história escolhendo uma das imagens. E aí você vai colocar assim, ó, imagem escolhida. Aí você põe imagem 1, 2, 3 ou 4, o número da sua imagem. Fez? Vamos fazer a notícia? Faz uma lead maravilhosa, faz uma manchete maravilhosa para isso que você vai falar. Faz a sua lead e faz a sua manchete. Tia, tem que ser um textão grande? Não, tá bom? A lead tem que ter pelo menos 3 linhas, gente. E a manchete, ela pode ter no máximo 10 linhas. Combinado? Fez isso? O que é que você vai fazer? Avalia o seu texto, tira a fotinho e manda lá na plataforma. Tranquilo? É só isso que vocês precisam fazer. Tá bom? E semana que vem, a tia vai explicar... sexta-feira, a tia vai explicar do livro de gênero. Hoje, segunda-feira, a gente só vai trabalhar com o livro de língua portuguesa. Combinado? Pessoal, sobre as produções textuais, espero que melhorem bastante. Sabe que a tia Camila cobra mesmo, né? E vai continuar cobrando, porque se eu estou me cobrando, vocês também devem se cobrar. Qualquer dúvida me chama, tá? Período da tarde, a tia Camila não pode atender ninguém, tá bom? O celular não fica disponível no período da tarde, somente no período da manhã. E aí, tenha paciência quando você me chamar no privado. Por quê? Porque às vezes eu tô ocupada com algum a fazer, coisas importantes, não posso ficar no celular. Às vezes eu demoro muito te responder, mas eu vou te responder, tá bom? Então, turminha, é só isso. Qualquer coisa, chama a tia lá para poder tirar dúvida. Tenha uma boa aula. Eu vou ficar aguardando vocês com as curiosidades acerca do nosso conteúdo aqui, que são textos expositivos e infográficos, onde? Nas notícias, tá bom? Então, até sexta-feira.